Como lidar com a solidão? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, nosso áudio. É um prazer estar por aqui, batendo papo com vocês, conversando e a gente aprendendo junto, né, gente? Que eu aprendo e vocês também aprendem. Hoje nós vamos aprender como lidar com a solidão, como lidar com ela, como conviver com ela, como enfrentar a solidão, né? E acima de tudo, como sair da solidão, que de uma certa forma é também um tipo de carência. Ou seja, como lidar com a solidão e com a carência. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse neste canal, curtisse, compartilhasse esse conhecimento em forma de podcast, porque tenho certeza que o que vai ser abordado aqui hoje vocês vão gostar. Não só vão gostar, mas vão compartilhar com outras pessoas, com seus amigos, com seus grupos de redes sociais, para aquela pessoa que está necessitando. Sempre existe alguém com esse problema que será abordado aqui hoje. Muito obrigado. Gente, a solidão é uma coisa que todos nós temos de uma certa forma. Mas como assim? Primeiro somos criancinhas, depois vamos evoluindo, aprendendo a ler, a escrever, a se conhecer como gente. E aí, após toda essa fase, a gente vai conhecendo as pessoas, descobrindo as sensações e vai evoluindo. É um passo gradativo rumo à idade adulta, rumo à adolescência e tudo mais. Então isso retrata muito bem quão solitários nós somos. Só que nós estamos falando nesse vídeo inicialmente de uma solidão que nós não temos consciência, que é a solidão pela qual a gente nem se conhece, a gente nem se descobriu ainda. É só para exemplificar um tipo de solidão. Essa é uma solidão, de uma certa forma, digamos assim, inofensiva. Em outras palavras, existe uma solidão quando nós somos crianças, só que nós ainda não estamos se dando conta disso, mas ela está lá. Mas nós ainda não percebemos porque a gente ainda não se descobriu como pessoas, né? Nós somos crianças e não sabemos disso. Porém, quando ficamos adultos, nós descobrimos a solidão, principalmente quando a pessoa que a gente quer do nosso lado, as pessoas que a gente quer do nosso lado, elas não estão presentes ou, de alguma forma, elas estão ausentes. Então, essa solidão é diferente daquela solidão quando nós éramos crianças. Aquela nós não tínhamos consciência. Essa agora nós nos sentimos sozinhos por não estar do nosso lado aquelas pessoas que amamos e tanto queremos bem ao nosso lado. Então, a grande questão é: como lidar com a solidão? Como enfrentar a solidão? É um assunto muito importante. Em primeiro lugar, nós já discutimos exaustivamente aqui nesse canal a respeito do desapego das coisas, né? Fundamentalmente é necessário ser desapegado das coisas. Isso, por si só, já é um remédio contra a solidão. Por que isso? Porque as pessoas mais desapegadas, elas conseguem ter um tipo de solitude em que não depende de ninguém para nada. Mas, infelizmente, de uma certa forma, nós nessa vida nos ligamos a alguém, ou a alguma situação, ou a algum evento, né, que nos fazem sentir carentes quando não temos o nosso lado. Me refiro também à vida em geral, no trabalho. Quando você perde o trabalho, você se sente solitário, você se sente sem chão, porque você está sem aquele apoio, que seria um apoio financeiro. E aí você fica numa espécie de solidão semelhante à solidão emocional. A solidão abrange todos os âmbitos, não apenas no âmbito emocional. É uma coisa que, quando a pessoa está sentindo ela, alguma coisa está faltando na vida dela, alguma coisa. Até mesmo quem tem vícios, quando está em fase de abstinência, se sente solitário. Não necessariamente por causa de parentes, mas por causa daquilo que ele não está usando mais, né? Daquela coisa que ele não está usando mais, ele está fazendo abstinência daquilo, porque está fazendo mal para ele. Ele sente aquela solidão
que ele está sentindo que tem alguma coisa que está faltando para ele ali. Então a solidão, ela não é só uma solidão emocional, ela abrange vários âmbitos do comportamento humano. E agora sim, como superar a solidão? Como lidar com a solidão? Como vencer a solidão? Vamos citar aqui alguns passos que podem te ajudar a se livrar de uma vez por todas da solidão. Em primeiro lugar, quando você se sentir sozinho, não foque nas faltas que você está sentindo. Foque em coisas que você pode adquirir. Por exemplo, você tem uma namorada e você não está mais com ela, mas você está sentindo falta dela. Foque em outra coisa. Esquece esse assunto, que não vai levar a lugar nenhum. Você já remoeu. Você já sabe que não dá mais certo. Você já sabe que ela não vai voltar para você. Você está sentindo nesse momento uma grande carência. Então você não precisa remoer isso. Parte para outra coisa. Vá para outra situação. Tenta focar em outras coisas que não seja ela. Tenta arrumar uma outra namorada, se for o caso. Se realmente for percebido que não vai dar mais certo de jeito nenhum, tenta arrumar uma outra pessoa que possa suprir isso que está faltando em você. Se é no emprego, tente arrumar outro emprego, tente se capacitar mais, tente se preparar mais. Mas nunca fique parado. Uma das razões para a pessoa ficar solitária e carente é quando ela fica muito focada naquilo que aconteceu com ela. Então tente desfocar. Tente sair daquela zona. Tente fazer uma outra coisa. Tente sair daquela situação em que você está. Quando você muda o foco, quando você vai fazer outras coisas, quando você se ocupa de uma tal forma que você não tem tempo nem de pensar, você vai aos poucos e inconscientemente esquecendo essa situação. E lá na frente vai surgir uma outra situação que vai realmente suprir todos os seus problemas. Você vai conseguir, mas isso tudo tem que partir de você mesmo. Não é de algo externo, não é de um livro, não sou eu que vou mudar você, é você que vai bater o martelo da sua vida. Como eu já disse no áudio anterior, você recebe muitas informações externas. O que eu estou te falando é uma informação externa. Porém, você só vai aceitar o que eu estou dizendo se você quiser. E aí, quando você quer, você pode. Quando você pode, você bate o martelo na sua vida e consegue resolver qualquer problema, inclusive o problema da solidão e da carência. A carência é muito forte. A carência vem também da época de criança, quando nós não tínhamos nossa mãe, nosso pai perto, a gente chorava, a gente ficava pensando que hora meu pai e minha mãe voltam e coisas do tipo, né? Remete ali mais uma vez aos tempos de criança. Nós não somos mais crianças, temos que agir como adultos e uma das formas é retirar o foco da solidão e retirar o foco da carência. Se a pessoa não está com você, é porque não era para ela ficar com você. Se você não está naquele emprego, é porque aquele emprego não era para você. Se você perdeu uma grande chance, é porque aquela chance não era para você. E aí entra a questão, mais uma vez, do desapego. Nós temos que viver no mundo como se não dependêssemos de ninguém e de nada. Um conselho para vocês entenderem um pouco sobre esse conceito é estudar a filosofia estoica. Estude estoicismo, vocês irão entender um pouco do que os filósofos de antigamente falavam a respeito disso, da solidão, da carência, como lidar com a solidão. Vocês vão entender um pouco como se tornar desapegado e viver a vida da sua forma, do seu jeito, e entender que você mesmo é que é capaz de resolver os seus problemas. Então, uma das formas de lidar com a solidão é, de fato, não focar em solidão, não focar em carência, sempre falar para o seu subconsciente que você está bem, que você está melhorando, que você tem saúde e que nada te abala. Você pode estar em frangalhos por dentro, mas você nunca deve entregar os pontos, entre aspas. Nunca você deve deixar transparecer isso. Você deve sempre demonstrar ser uma pessoa forte para enfrentar as intempéries do tempo. Só que nesse caso, intempéries emocionais, não é? Você não pode se deixar abater, porque você é forte, todo o poder está dentro de você e você consegue lidar com a solidão e com a carência tranquilamente. Não se isole pensando naquilo, tente sair, tente fazer alguma coisa. Então tente ler, engaje-se em uma causa nobre, como ler livros,
fazer cursos, ver vídeos ou desenvolver uma habilidade que você deixou para trás por causa de algumas pessoas ou por causa de algumas situações. Seja você homem ou seja você a mulher. Não dê moleza para a solidão e nem para a carência. Não seja carente. Quem é carente é muito mais desprezado do que os outros, ao contrário do que se pensa. Quando nós demonstramos as nossas carências para as pessoas, nós ficamos vulneráveis a elas. Não me refiro a todas, mas muitas pessoas irão usar suas próprias carências contra você. Não fique expondo as suas fraquezas, as suas carências e nem tampouco demonstre que você está solitário. Mesmo sofrendo, progrida, persista e de maneira nenhuma retroage nesse ponto. Como lidar com a solidão? É apenas retirando o foco através de atividades e através de conquistas que você vai adquirir ao longo do tempo. E outra coisa, a solidão tem o seu lado bom. Temos grandes exemplos de pessoas no mundo que criaram coisas por causa da sua solidão, por causa da sua solitude e, acima de tudo, por estarem carentes e não ter ninguém para ajudar. Eles focaram tanto naquelas coisas. Poderia citar aqui, talvez irei citar em áudios posteriores, de grandes pessoas, grandes criadores do mundo que criaram coisas maravilhosas para a humanidade. Tudo isso porque eles passaram por momentos seríssimos de solidão e de carência beirando a depressão. Eles conseguiram transformar isso em algo produtivo para eles e para a própria humanidade. Então, haja dessa forma. Não facilite para a solidão, não brinque com a carência, não pense, faça de tudo para desviar o foco. Se você ficar pensando, se você se pegar pensando naquilo, você volta tudo aquilo atrás, porque você entende que aquilo era um mundo maravilhoso que você vivia e daqui para frente não vai ter nada mais para você viver. Era só aquela época que era feliz. Só que não. Lá na frente tem uma porta maravilhosa se abrindo para você. Só depende da sua persistência. Para isso, aproveite esse momento de solidão que você está agora, esse momento de carência que você está tendo, talvez até por a perda de um ente querido. Aproveite esse momento e foque em coisas essenciais para a sua vida. Foque em aprender, foque em estudar. Foque em aprender uma coisa que você tem, uma vocação que você tem, em desenvolver, na verdade, essa vocação. Eu vou me tornar melhor do que aquilo que eu sou. Eu vou desenvolver. E aí você vai provar para o mundo e para as pessoas que você é muito mais importante do que imaginavam que você não era. Principalmente aquelas pessoas que deixaram você nessa situação de carência. Então mostre para elas que você é mais forte que isso, focando nos seus próprios projetos. Esse é o momento. Agora é a hora. Talvez se você vivesse com essa pessoa, você não iria ter foco agora. Você não iria ter vontade de fazer agora, porque você estava na zona de conforto. Você acha que aquilo nunca ia acabar. Só que você já estava iludido ao imaginar que aquilo ia durar para sempre e que você ia viver eternamente na zona de conforto. Então, já que você percebeu que agora você está em profunda solidão e na carência, agora é a hora de você se levantar e focar nos seus projetos que você deixou para trás, que você engavetou. Pense nisso. Depois deixe o seu comentário sobre como foi que você soube lidar com a solidão. Tá bom? Iremos falar posteriormente sobre esse assunto, porque temos muitas coisas para conversar. Não vou me estender muito, porque o áudio está muito longo e pode ficar um pouco enfadonho para vocês ouvirem um áudio tão extenso. Mas guardem isso para vocês. Solidão se resolve com ação. Solidão se resolve com ação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o que eu peço para vocês é que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam nesse canal para me ajudar a trazer mais conteúdos de qualidade como esse. E deixe o seu comentário, a sua dúvida e a sugestão aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.